as pressões para ele renunciar agora partem também de gente que era aliado dele até outro dia e já não é mais, gente do mercado financeiro. Cresce o número de banqueiros que já estão criticando a abusiva taxa de juros do Brasil. Para não, eu ia falar outra palavra aqui, mas abusiva é a palavra. O Campos Neto está abusando da população brasileira. Saiba hoje que mais de 50% de todos os impostos que você paga, e saiba, tem imposto na sua conta de luz, na internet, em todos os produtos que você compra, enfim, mais de 50% vão para pagar juros para banqueiro vagabundo. Estamos falando aí de quase 1 trilhão por ano, mais de 1 trilhão por ano no orçamento anual atual. Aí, boa parte disso é por culpa do senhor Roberto Campos Neto, que colocou no Brasil a maior taxa de juros do mundo. Ok. O que não foi noticiado ontem é o seguinte: a Bolsa de Valores disparou, o dólar caiu, pela primeira vez foi cotado abaixo de R$5 em 10 meses. Quer dizer, o dólar caiu de 5, ó, Paulo Guedes tinha falado, se a gente fizer muita besteira, o dólar chega a 5. Pois bem, Lula fez muita coisa boa, então o dólar começou a baixar de R$5, e olha que o mercado não gosta do Lula, começou a baixar de R$5. Por quê? Porque saíram os dados da inflação do Brasil desse trimestre, e a inflação do Brasil em fevereiro ficou abaixo do esperado. Esperava-se 0,76 e ficou em 0,71. 0,71 não apenas está na meta, como está bem abaixo do que esperavam. Olha, o mercado dizia esperamos 0,76, mas na verdade estava esperando 0,85, 0, alguma coisa. Essa é a verdade. Como caiu bem, estava esperando acima do esperado. Como caiu bem abaixo ali da meta esperada, o mercado falou, opa, peraí, então realmente o plano econômico do Lula deu certo. Nossa, aquele torneiro mecânico, esse pessoal da esquerda entende de economia. Que coisa! A política do Campos Neto não é necessária para manter a inflação sob controle. Então, o que aconteceu? As varejistas começaram a disparar, a Magazine Luiza disparou, as empresas de CVC, de turismo, Gol, Azul dispararam. Por quê? Porque o mercado começou a vislumbrar que os juros vão começar a cair mais rapidamente porque o governo Lula controlou a inflação, coisa que o senhor Campos Neto falou que era impossível de se fazer. O que o senhor Campos Neto, a Rede Globo e nenhum dos comentaristas que vão na Globo, na SBT, na Band, ou em qualquer canal aí de notícias da velha imprensa, ou seja, Jovem Pan, CNN, essa imprensa que aí sempre desgraçou o Brasil, vão falar, é o seguinte, que boa parte da inflação no Brasil ocorria por atitudes do governo Bolsonaro que eram bem fáceis de se desfazer. Atitudes que aumentavam abusivamente os lucros do agro, dos agropecuários, dos agricultores bilionários. Quando o Lula faz o programa de aquisição de alimentos, refaz, né, o programa de aquisição de alimentos, começa a reforçar a agricultura familiar e volta com os estoques reguladores de alimentos, o que acontece? Acontece que os preços desses alimentos tendem a cair. E aí, pouco a pouco vão caindo. Essa ação demora de 2 a 3 anos para ter o efeito máximo, o efeito concreto. Mas você começa já a curto prazo vendo que os preços baixarem. E aí, se os preços baixam, mesmo que outra coisa o preço aumente, a inflação é pouca, ou é quase zero. E aí, o plano do Lula deu certo. E o mercado ficou assim, opa, peraí, deu certo o plano do Lula. Então, se tiver inflação baixa, vai ter muito consumo. Os juros baixando, vai ter muito consumo. Tendo muito consumo, as empresas lucram mais. Lucrando mais, vai valer a pena a gente investir não em títulos da dívida pública, que é dinheiro fácil, que rende 13,75% ao ano sem fazer nada. Não, vai valer a pena investir realmente em negócios no Brasil, que acaba gerando emprego e tudo mais, e que vão acabar rendendo mais que 13,75% ao ano. Olha só que coisa! E aí, a Bolsa de Valores subiu aí, disparou quase 5%, foi a maior alta aí em meses, o dólar teve a maior queda em meses, e o dólar cotou negativo. E olha que essas empresas ainda nem sentiram os efeitos do mega anúncio que o Lula vai fazer nos próximos dias na China. O Lula tem tudo para voltar da China com o maior acordo bilateral já feito na história da humanidade. Veja bem, como assim? Já está indo muito acima. Veja bem. Lembre-se, na história da humanidade nunca falamos de tantos bilhões de dólares, ou de reais, ou de yuans, ou da moeda que você quiser usar. Nunca os valores foram tão altos. O Lula tem tudo para fechar um acordo de centenas de bilhões de reais. Nenhum acordo bilateral nunca foi fechado em valores tão grandes como os valores que estão se discutindo aí, que o Lula deve anunciar nos próximos dias. Vai ser um mega boom na economia brasileira, mas um mega de um boom na economia brasileira.
Tem muita gente aí falando, eu vou falar, eu não estudei ainda sobre o assunto, mas muita gente reclamando sobre o Haddad falar que vai taxar em importação pequena, né? Importação de AliExpress, Shopee. Eu falo, se isso foi por demanda de Luciano Hang e de empresário fascista, erro crasso. Mas se foi para fortalecer a indústria brasileira, porque o Lula vai anunciar nos próximos dias um mega pacote de industrialização do Brasil, e aí a gente está importando a preço de banana, coisa que podia ser produzida aqui e vendida também a preço de banana, mas produzida gerando empregos no Brasil, então é um acerto. E isso vai ser visto aí nos próximos dias. Vamos lembrar, é tudo proposta, nada disso ainda foi assinado. Até então vai ter muita discussão pela frente. Mas se o Lula volta com esse pacote, e tudo indica que vai voltar, aí você prepara, que aí até esse pessoal aí do mercado financeiro, mais ligado aos Estados Unidos, que adoram fazer um terrorismo econômico quando o Brasil vai se aproximando mais de países que são inimigos financeiramente dos Estados Unidos, como a China, que estão tirando a hegemonia dele, até eles vão querer começar a investir. Eles falam, opa, investe aqui que vai dar lucro, investe aqui nesse país que vai dar lucro, viu? E até eles vão começar a investir, viu? Porque vai começar a gerar muito emprego. O Lula tem alguns pacotes aí para a China, ele falou, eu não quero ir para a China para vender coisa não. Eu quero ir para a China também para fechar negócios de venda, mas eu quero fechar negócios de investimentos no Brasil. Estamos falando aí já de trem-bala. Vamos lembrar, o Brasil já deveria ter trem-bala faz mais de 15 anos. O José Serra, em 2007, enterrou o projeto. Ele ia ser candidato à presidência em 2010, foi, e ele imaginava que tendo trem-bala seria uma mega marca do governo Lula, e isso ajudaria o sucessor, no caso a sucessora foi a Dilma, do Lula na eleição contra ele, Serra. Olha só que filha de um dos maiores lixos que já nasceram em solo brasileiro em toda a história, se chama José Serra, viu? Saiba disso. O que esse cara fez de ruim pro Brasil, assim, dá pra escrever 20 livros. Pois bem, o Lula ele vai negociar com a China a construção e investimento chinês de trens-bala no Brasil. A malha ferroviária da China tem 20 mil quilômetros de malha ferroviária. Era uma malha ferroviária praticamente nula há 20 anos atrás. São 20 mil quilômetros em praticamente 2 décadas aí. Eles estão investindo muito nisso. Eles têm um novo trem que vai ser inaugurado em 2025, que viaja a 600 km por hora. Para você ter ideia, um avião vai a 880, o trem vai a 600. Só que o avião você tem que chegar 2 horas antes no aeroporto, despachar mala, não sei o quê, podem trocar o bilhete da sua mala e você ser preso, igual aconteceu com 2 brasileiras na Alemanha. Trem não, você chega lá 1 minuto antes, o trem parou, você entra, pô, tá lá no lugar. Então é mais rápido viajar de trem dependendo do tamanho da viagem. O Lula tá para anunciar isso aí nos próximos dias. Isso vai fazer a bolsa subir ainda mais, o dólar baixar ainda mais e o Campos Neto ficou o quê? Com uma situação insustentável. Que tudo aquilo que ele falava, que olha, o governo Lula vai fracassar, eles não vão conseguir, vocês vão ver, ó, não vão bater a meta da inflação, ó. Vou colocar uma meta aí baixa e não vão bater. Não deu. E olha, eu vou falar o seguinte, a meta da inflação do Brasil que o colocaram aí é uma meta criminosa. Eu vou te mostrar aqui a inflação de países do mundo inteiro. Então aqui em primeiro está a inflação da OCDE, que é um grupo de países que o Bolsonaro queria entrar. A inflação da OCDE, média, 8,83%, isso dos últimos 12 meses, ok? Eu tô pegando dados de março, do mês passado. Vamos lá. Aí eu falei fevereiro, era março, já tá em abril, né? Vamos lá. União Europeia. Vamos lá. Março, União Europeia, 9,90%. Estados Unidos, 6%. Canadá, 5%. Aí você vê aqui mais acima, Reino Unido, Alemanha, Itália, tudo mais. E essa aqui é a meta do Brasil. Então você tem toda a Europa aqui, Estados Unidos, maiores países do mundo, economias parecidas com a nossa, aqui com inflação. Essa é a inflação deles nos últimos 12 meses, e essa é a meta que o Campos Neto quer para o Brasil aqui em vermelho. Você acha que tem como o Brasil bater uma meta que é 3 vezes menor do que a inflação da União Europeia? Obviamente não tem. A meta do Brasil devia estar... Você põe uma meta baixa, devia estar em 7,5. A meta do Brasil é de quê? 3, eu falo tanto número aqui que às vezes... Qual é a meta do Brasil? Vamos lá. 3,25. Falou que devia estar em 7,5, mais que o dobro devia ser a meta do Brasil. Por conta disso, ele mantém essa taxa de juros que, lembre-se, cada pontinho na taxa Selic, entre 80 e 90 bilhões de reais que saem de dinheiro público por ano. E é por isso que o Haddad está aí como um louco tentando achar mais onde ele vai ganhar, arrecadar mais alguns bilhões, que tem que pagar para banqueiro. Saiba disso. É por isso que o governo está louco para achar mais dinheiro, onde a gente vai conseguir arrecadar mais. Vamos cobrar dos bilionários, vamos cobrar disso, vamos taxar isso, aquilo. Por quê? Porque tem que pagar banqueiro vagabundo, porque não dá para o governo derrubar o Campos Neto. Agora, o que está acontecendo é que a articulação do Lula no Senado deu certo, o Campos Neto está se vendo cada vez mais acuado e até setores do mercado financeiro começaram a se virar e se voltar contra ele. Mas ainda há
o posicionamento oficial da grande mídia, que, lembre-se, é financiada pelo mercado financeiro, é um posicionamento pró-Campos Neto, é um posicionamento dizendo que o Lula não pode atacar o Banco Central. Veja bem, o Lula falar da política criminosa, que cada pontinho custa 90 bilhões por ano, é um ataque ao Banco Central. É assim que Globo, tudo mais, aí você vê aí os jornais da grande mídia retratam o Lula. E aí até chegam, se o Lula vai lá e fala com mais ênfase, até chega a falar que não, o Lula tá radical demais, deve ser a Glaze falando no vídeo do Lula. Olha, o Lula chegam a insinuar que ele tá gagá, que ele tem velhas ideias, aí não querem vir com o etarismo, né, com preconceito contra idosos, que sabem que muitos dos leitores deles também são idosos. Aí fala, o Lula tem ideias velhas, esse é o velho Lula, não vamos falar da idade, só que ele tem ideias velhas, que é o velho Lula. Tá quase ali, mas sem tá. É assim que eles tentam fazer a crítica rasteira ao Lula. São golpes abaixo da linha da cintura, porque tá mexendo diretamente o quê? Em dinheiro que vai para os patrocinadores desse pessoal. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!